Paz do Senhor, queridos jovens, está começando mais uma pré-aula da nossa EBD Jovens e hoje tratando de um tema, uma firme decisão de não se contaminar. A lição de número 4, com a data do dia 28 de julho de 2024. O nosso texto principal está assim: E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Daniel, capítulo 1 e versículo número 8. O nosso resumo da lição está assim: a fidelidade a Deus implica em força de caráter e conduta íntegra para preservar os valores da vida cristã. Muito bem, nós vamos então agora, nesse momento, adentrar a nossa introdução e também os seus tópicos e seus devidos subtópicos. A nossa introdução está escrito assim: um dos segredos da vida vitoriosa de Daniel foi sua firmeza de caráter. Desde o início, ele expressou profunda convicção em Deus e força de vontade para resistir à contaminação da Babilônia, tendo como referência o episódio no qual o jovem hebreu se recusou a partilhar das finas iguarias do rei. Nessa lição, aprenderemos que pequenos gestos podem resultar em grandes vitórias. Muito bem, para darmos uma introdução nessa aula, é importante destacar que Daniel e seus amigos foram um exemplo para os nossos jovens da nossa geração, da nossa atualidade. Daniel era um jovem de caráter, Daniel tinha caráter. Mas se nós perguntássemos nessa introdução dessa aula, o que é caráter? Uma definição clara através do dicionário: caráter é o que define a personalidade e a índole de uma pessoa, é a sua identidade. Se eu talvez pudesse pedir a você a sua carteira, o seu documento de identidade, ali eu poderia ver, quem sabe, aonde você nasceu, o nome dos seus pais, quem sabe está ali até o seu CPF, sua foto. É a sua identidade, mostra quem você é. Mas a identidade está relacionado àquilo que as pessoas às vezes não vão estar próximas. Mas e aí que vai definir quem realmente eu sou? Quando meu pastor não está perto, quando os meus pais não estão perto, aí sim eu demonstro meu verdadeiro caráter, minha verdadeira identidade. Daniel perdeu tudo. Tirar Daniel a sua família, tirar Daniel a sua crença, tirar Daniel, quem sabe, as suas vestes, a sua língua, o seu culto a Deus no templo, mas não tirar Daniel o seu caráter. Daniel e seus amigos são exemplos de jovens que tiveram caráter para vencer as tentações da Babilônia. Dito isso, nós então adentramos agora ao nosso primeiro tópico, o banquete do rei, e o subtópico, a oferta do manjar. Durante o período de treinamento para o serviço da corte, os jovens cativos estariam submetidos a uma dieta diária específica. Eles deveriam se alimentar da mesma refeição que era servida ao rei. Para o senso natural, isso seria uma grande oportunidade. Então, o que é importante destacar aqui? Daniel e seus amigos foram escolhidos para estar juntos ao rei Nabucodonosor, né? Então, eles não eram qualquer jovens, eles foram escolhidos a Deus, os melhores jovens que existiam ali em Jerusalém, para estar junto ao rei e participar das mesmas benefícios que o rei também usufruía na época. Então, veja bem, eles vivem com o rei por um período de 3 anos e eles também podiam comer da mesma comida do rei. Olha, veja que é algo assim maravilhoso, algo espetacular, algo nobre, poder sentar na mesa do rei e comer das mesmas comidas que o rei comia. Isso nos soa com algo formidável, como algo agradável, mas a questão aqui é que Daniel não se agrada com isso, nem mesmo seus amigos, porque o texto declara que Daniel, ele assentou no seu coração não se contaminar. Por quê? Porque Daniel sabia que aquele manjar era sacrificado aos ídolos, e é por isso que ele entende a necessidade de não sentar ou de não comer daqueles alimentos. Então, o que é importante também destacar aqui nesse primeiro subtópico? É necessário saber o que estamos comendo, o que estamos sentindo no âmbito espiritual. Todo cuidado é pouco com o que ouvimos, com o que assistimos, com o que lemos
ou com que acessamos. Veja que a oferta de manjar veio até Daniel, mas ele assentou no seu coração não se contaminar. Eu não vou comer dessas coisas. Trazendo para o âmbito espiritual, como eu falei, o que os nossos jovens estão comendo na atualidade? O que está vindo à nossa mesa? Será que estamos nos alimentando com os manjares deste mundo ou fazendo a vontade de nosso Deus? É preciso reavaliar as músicas, às vezes, que nós ouvimos, os programas de televisão que assistimos, as séries que gostamos de assistir, os websites que às vezes você está visitando. O que você está se alimentando? Tudo aquilo que você alimenta é o que você é. Fazendo assim, estará rejeitando os manjares do rei ou os manjares dessa terra pecaminosa. O semblante de Daniel e seus amigos eram mais formosos que outros jovens que aceitaram os manjares do rei. Ou seja, vale a pena ser diferente. Então, do que nós temos nos alimentado? Será que estamos alimentando a vontade de Deus ou os manjares do rei, ou os manjares do pecado deste mundo? Esse primeiro subtópico é interessante ressaltar essa questão. Muito bem, nós vamos então agora ao nosso segundo subtópico, uma decisão firme. O texto bíblico ressalta que Daniel propôs em seu coração não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, pedindo que ele e seus amigos fossem dispensados. Eles se alimentariam somente de legumes. Foi uma decisão convicta e com firmeza. Antes de dizer não ao rei, os 4 rapazes haviam dito sim a Deus. Então, outro ponto a se destacar aqui no nosso segundo subtópico, uma decisão firme, é que nós não sabemos ao certo o que era servido nesse manjar do rei. Nós não temos uma convicção clara e assertiva do que era servido, mas eram pratos finos, nós concordamos com isso, com toda certeza. Talvez poderia ter ali um cordeiro assado, peixes, pratos doces com tâmaras, figos e mel, que era muito comum da época, então era algo muito nobre, algo muito requintado. Mas Daniel e seus amigos estão rejeitando esse prato. Daniel e seus amigos estão rejeitando essas coisas que são finas, iguarias finas para fazer a vontade de Deus. Se nós fôssemos trazer para a nossa atualidade, Daniel e seus amigos estão rejeitando uma suculenta picanha para comer um prato de salada. Era basicamente isso. Então, para rejeitar, vamos dizer aqui, um prato de picanha suculenta, né? Para comer um prato de salada, tem que ser muito crente, não é verdade? E Daniel, ele rejeita isso porque entende que aqueles alimentos, e ali poderia ter talvez alguma carne imunda, como o porco, para o judaísmo, na época também entendia e ainda entende os ortodoxos sobre isso, ele deveria rejeitar, né, porque aquilo era imundo. Não só apenas a iguaria, mas também no sentido espiritual, porque aquilo foi levado, sacrificado para os ídolos, ou seja, demônios. Então Daniel entende que aquilo não é viável, não é necessário. Daniel e seus amigos rejeitam o prazer do pecado. Se eles se alimentassem daquilo, estariam pecando contra Deus. Então eles rejeitam o pecado. Hoje, na atualidade, existe um grande problema que é o prazer. Então, se me dá prazer, está tudo bem. Não me dá prazer, eu não aceito. E aí a gente chama isso de hedonismo, né? Uma filosofia de vida baseada no prazer. Então, se me dá prazer, é o que importa. O que importa é minha satisfação pessoal, independente se é certo ou errado. É o que nosso sistema, né? A nossa sociedade vive hoje em busca apenas do prazer. Mas Daniel e seus amigos não querem prazer. Eles querem fazer a vontade de Deus. Então, o pensamento atual é: eu quero tudo aquilo que me dá prazer. Parece muito as convicções de Judas, né? Que queria apenas prazer. Mas Jesus falou: eu vou morrer. E o pensamento de Judas é esse: se você vai morrer e não vai me dar prazer, eu te troco por 30 moedas de prata. Então, se eu te troco por 30 moedas de prata, alguém pode dizer: eu troco Jesus pelo Instagram, eu troco Jesus por uma série, eu troco Jesus por uma pornografia, eu troco Jesus por qualquer outra coisa, porque eu quero prazer, eu não quero fazer a vontade de Deus, eu quero trocar por prazer. Então não importa se eu vou comer da iguaria do rei, o que importa é eu sentir prazer.
mas a decisão de Daniel e de seus amigos é fazer a vontade de Deus. Sua decisão, jovem, deve ser firme em não se contaminar com os manjares do rei. Vamos então agora ao nosso terceiro subtópico, uma decisão pequena, mas poderosa. Para alguns, aceitar uma simples refeição ou um pequeno convite não faz qualquer diferença. Eles poderiam pensar em ter feito somente essa concessão, acreditando, como muitos, que não haveria maiores repercussões na vida. Não tem problema fazer só isso. Talvez eles estivessem sendo exagerados com a decisão. Muitos poderiam dizer, contudo, eles sabiam que pequenas decisões provocam grandes consequências. Tinham consciência que ceder um pouco seria abrir porta para o pecado entrar. Então, outro ponto aqui interessante a se destacar, e é uma frase que eu carrego para a minha vida, né? É uma decisão pequena, mas poderosa, é o nosso subtópico. Nós somos livres para escolher, mas não livres para escolher as consequências de nossas escolhas. Somos livres, mas toda escolha haverá uma consequência. Então, é por isso que precisamos ter cuidado com aquilo que decidimos, com aquilo que escolhemos em nossa vida. Daniel e seus amigos compreendiam que uma decisão pequena, mas correta, resultaria em um resultado correto. Então, é preciso cuidar com as nossas decisões. Quais são as decisões que estamos tomando nesse exato momento? Quais são as decisões que estamos tomando no nosso âmbito social, nossos sentimentos, nosso trabalho, na nossa faculdade? Quais são as nossas decisões? Então é preciso haver cuidado. Daniel entende que uma decisão assertiva resultaria em bons momentos com Deus, resultaria em bons aprendizados com Deus. Ele entende isso. E eu gosto muito de citar aqui um exemplo de Sansão, porque Sansão ele se apaixona por Dalila, só que Dalila não é uma inimiga, vamos dizer assim, de forma imediata. Dalila é uma distração. Eu sempre digo que todo distraído será atraído. Dalila não é a sua inimiga em potência, mas sim uma distração. E quando Sansão conhece essa moça, ele vai apresentar para o seu pai, para a sua mãe, dizendo: pai, mãe, encontrei uma moça linda, maravilhosa. E o pai diz: é mesmo? E ela congrega onde? E Sansão vai dizer: pai, é que ela é dos filisteus, povo inimigo nosso. O pai fica triste, preocupado e diz: meu filho, mas não tinha uma moça da nossa congregação? Não tinha uma moça do nosso amparo social em que a gente convive? Mas ele vai dizer: pai, mas essa me enche os olhos. Enche os olhos, mas não amava o Senhor Deus. Enche os olhos, mas não tinha comunhão com o Espírito Santo. Então, o que é importante destacar? Nós somos livres para escolher, mas não livres para escolher as consequências das nossas escolhas. Então, é preciso haver cuidado quanto a isso. Sua decisão é fundamental. Muito bem, queridos, vamos dar início então ao nosso segundo tópico, o firme propósito de não se contaminar. O primeiro subtópico está assim: contra a contaminação. Apesar da ausência de detalhes do relato, há diversas razões para Daniel ter se recusado a comer da mesma refeição do rei. O sentido original da palavra contaminar indica algo impuro ou manchado. Eles queriam se manter puros. A primeira explicação estaria no cuidado dos jovens em não violar as leis alimentares estabelecidas aos israelitas. Daniel e seus amigos decidiram não se contaminar pelo fato que os alimentos, como eu disse no primeiro momento, eram impuros para o judeu, como por exemplo o porco, né? E também pelo fato de serem oferecidos a demônios. Então eles entenderam: se é alimento que a gente não come, está na lei de Moisés que não pode, e é oferecido a demônios, nós não vamos se contaminar disso. É uma posição que eles estão tomando, ok? Daniel e seus amigos tomaram a posição de sal. Olha que interessante isso. Daniel e seus amigos tomaram uma decisão de sal, como bem Jesus abordou no Sermão da Montanha, quando ele disse: vós sois o sal da terra. E o sal aqui, é interessante destacar que o sal ele tem o poder de preservar, né? O sal ele tem o poder de mudar o sabor.
tem o poder de mudar as situações, né, de trazer algo diferente. Quando você come uma comida que está sem sal, está sem graça, mas quando coloca o sal, parece que fica mais saboroso. É justamente isso que Jesus está dizendo. Aonde vocês chegam, o tempero muda. Aonde vocês chegam, causa um sabor. Aonde vocês chegam, preserva a contaminação. Não deixe que a contaminação venha atingir vocês, né? Ele não permite que as coisas se estraguem, porque você é sal. Mas também é importante destacar que Jesus vai dizer que se o sal perder o sabor, para nada mais presta, senão ser lançado e ser pisado pelos homens. O que fala sobre isso? Fala a respeito da moral. Então, se o crente não se portar como um crente, um servo de Deus, ele fica sem moral, é pisado pelos homens. Muitas das vezes riem, debocham desse crente, porque não conseguiu agir como um sal, temperar como um sal. E Daniel e seus amigos tomam a decisão: nós não vamos nos contaminar, a gente é sal, a gente vai manter a postura para não pecarmos contra o nosso Deus. Por isso que é importante você também ser sal e não se contaminar. Segundo ponto que nós podemos trabalhar aqui, o segundo subtópico: cuidado com as companhias. A razão mais aceita para motivar a recusa dos jovens liderados por Daniel seria o cuidado para não partilhar habitualmente a mesa com o rei. Na antiguidade, participar da mesma refeição era um ato que demonstrava comunhão, algo que Daniel não estava disposto a fazer. Sua fidelidade era inteiramente a Deus. Uma coisa é o crente se relacionar socialmente com os descrentes e pessoas que não possuem as mesmas convicções que as suas. Outra é manter comunhão. Uma coisa é o crente relacionar-se socialmente com os descrentes e pessoas que não possuem as mesmas convicções que as suas. Ok. Outra coisa é manter comunhão. Então vamos lá. O que é importante falar aqui? Uma coisa é se relacionar, outra coisa é ter comunhão. Então você, jovem, precisa se relacionar com pessoas. Você precisa conversar com pessoas, né? Você precisa fazer isso, seja no seu trabalho, seja na sua faculdade, seja do ônibus voltando do trabalho, da faculdade. Você precisa conversar com as pessoas, você precisa manter um relacionamento com as pessoas. Não é que você vai concordar com as atitudes, com os pensamentos dessas pessoas, mas você precisa conversar, né? Você precisa entender o que está se passando. Você não pode ser um antissocial, né? Como você vai apresentar o evangelho sendo uma pessoa antissocial, que não quer se socializar? É impossível. Então você, como um sal, precisa fazer a diferença. Daniel estava na Babilônia, mas a Babilônia não estava nele. Esse é um detalhe importante. Então, você precisa conversar, você precisa apresentar Jesus para essas pessoas. Como que eles vão ouvir Jesus se você é uma pessoa que não quer conversar, que é antissocial, que pensa que eles não merecem o Evangelho, sendo que o Evangelho também lhe alcançou? Então, é preciso ter relacionamento diferente do que é comunhão. Então, relacionamento é diferente de comunhão, é um ponto a se destacar. O próprio salmista escreveu: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios e não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Salmo capítulo 1 e o versículo 1. O termo assentar aqui significa se acomodar, participar ou compartilhar das mesmas coisas ou ideias. Então, o sentido desse texto aqui é dizer: olha, eu estou passando pelos ímpios, mas eu preciso passar por eles e fazer a diferença. O que eu não posso é sentar, ficar folgado e compartilhar das mesmas ideias do que eles. Aí sim eu estaria pecando, eu estaria fazendo aquilo que não é convincente com a vontade de Deus. Então, o jovem cristão precisa ser diferente, né? E a gente entende que se é preciso entrar no relacionamento de conversa, de diálogo, é importante. E se essa pessoa aceitar Jesus, quer uma mudança de vida, aí sim você pode ter comunhão com ela também, ok? E é um ponto a se destacar também: jovem, eu sei que gosta de andar com jovem, mas o jovem Josué
andava com o velho Moisés. Então, nem sempre você vai andar com jovem. Às vezes os jovens que estão próximos de você talvez não tenham o mesmo pensamento, a mesma convicção. E talvez uma pessoa mais velha pode ser alguém que te aproxime de Cristo, aproxime de Deus. E quem sabe você também pode ganhar alguém com uma idade talvez um pouco mais acima da sua para Jesus, para fazer toda a diferença. Então, toda amizade alimenta uma força ou uma fraqueza. Toda amizade alimenta uma força ou uma fraqueza. Se você apresentar Jesus, eu tenho certeza que pessoas serão felizes, pessoas serão constrangidas pelo Evangelho e você estará fazendo total diferença nesse mundo em qual vivemos. Terceiro subtópico, gentileza e favor divino. Ao formular o pedido a Aspenaz, Daniel foi firme e ao mesmo tempo gentil. Isso foi uma atitude de sabedoria e educação. Ao defendermos a nossa fé diante dos outros, devemos ser mansos e educados. Coragem sem prudência é tolice. Com Daniel, aprendemos a defendermos nossa fé diante dos outros com educação e com mansidão. Não é preciso rispidez para defendermos nossas crenças e convicções. Às vezes seremos um pouco enérgicos, será necessário, mas nunca podemos perder o equilíbrio. Eu sempre digo que o jovem que se preze, o jovem cristão que se preze, precisa manter o equilíbrio, né? Não muito salgado, como eu falei do sal, e nem insípido, mas equilibrado. Se você coloca muito sal numa comida, não tem como comer, fica insuportável. Então é importante manter o equilíbrio, ter bom senso, né? Seja um jovem equilibrado no seu trabalho, seja um jovem equilibrado lá na sua faculdade, na sua família, quem sabe os seus pais não servem a Deus ainda, seja equilibrado. Tenha consciência, educação, saiba se posicionar também, dê um bom testemunho. As pessoas precisam ver você. As pessoas lá fora não lêem Bíblia, estão lendo você, o seu caráter, a sua conduta. Então, é preciso entender essa questão do equilíbrio, ser equilibrado, né? Seja fiel no Senhor, se posicione como um servo de Deus e o Senhor considerar misericórdia para você vencer essas adversidades que tanto lhe afrontam nos âmbitos em que você está inserido, tá? Então é importante a gente manter o equilíbrio. O equilíbrio é fundamental numa vida cristã. Muito bem, queridos, nós chegamos então ao nosso terceiro e último tópico, o resultado da fidelidade a Deus. Nós vamos ler então agora nosso primeiro subtópico, a prova de Daniel. A partir do segundo parágrafo, está escrito assim: a audaciosa prova proposta por Daniel mostra que o servo de Deus não precisa temer os desafios do mundo. Isso não significa sair por aí querendo demonstrar superioridade, e sim confiança no Senhor. Depois dos 10 dias, os hebreus se apresentaram com melhor semblante e mais forte que os outros jovens que comiam do manjar do rei da Babilônia. Esse é o resultado de servir e ser fiel ao Senhor. Ninguém perde coisa alguma quando se recusa a comprometer a sua fé. Daniel aconselha o chefe dos eunucos por 10 dias a se alimentar apenas de legumes e água a qual ele beberia. Ele aconselha, ele dá esse conselho. Veja que Daniel é um jovem sábio, mas porque Deus concedeu essa sabedoria a Daniel. Daniel e seus amigos estavam sem suas famílias, sem sua cultura, sem o templo, mas o Senhor os assistia de perto. O Senhor estava vendo quem era Daniel e seus amigos. Deus estava olhando o caráter desses jovens. Importante a destacar é que ninguém sugeriu que os jovens deveriam fazer. Você não olha no texto, além de Daniel capítulo 1, capítulo 2, alguém sugerindo o que Daniel deveria fazer. Ninguém faz isso. Daniel está sozinho, sem pai, sem mãe, sem amigos, mas Deus está concedendo sabedoria a esse jovem. Eles podiam pensar, Deus nos abandonou, estamos na Babilônia e vamos ser escravos, acabou para nós. Já que estamos aqui, vamos se contaminar com o pecado, com os manjares do rei, vamos viver essa vida mesmo aqui na Babilônia. Mas eles não se comportam dessa forma, porque tinham caráter. Mas Daniel não pensou assim. Mesmo em adversidade, ele se manteve em obediência e fidelidade a Deus.
Eu estou em terra estranha, mas a minha fidelidade permanece intacta. Não é porque o meu pai não está aqui, não é porque o meu pastor não está aqui, que eu vou me manter como um ímpio. Eu sou um servo de Deus, vou manter firme de acordo com a vontade de Deus. Mesmo na crise do trabalho, a crise na família, a crise na faculdade, mas é necessário, mesmo na crise, se manter fiel. Eu sempre digo que o Evangelho, ele é cruz, mas também ele tem coroa no final. Então, que possamos nos manter firmes, né? Mesmo inimigo, a prova Deus considerará misericórdia. O favor sempre será divino. Segundo ponto, o segundo subtópico, o Senhor garante e aprova. Os 4 moços foram aprovados por Nabucodonosor, mas antes disso foram aprovados por Deus, alcançando posição de destaque. Esse é o resultado de servir e ser fiel ao Senhor. Em uma sociedade que gosta de fazer comparações, que mede as pessoas pelo desempenho e coloca todos nos mesmos moldes e padrões, devemos ter o entendimento de que somos diferentes e nossos métodos são distintos do mundo. Vale a pena ser cristão, vale a pena ser puro, vale a pena ser fiel. Em uma sociedade em que os valores são negociáveis, como escreveu o grande sociólogo, né, e filósofo também polonês Bauman, ele escreve uma frase que me chama a atenção. Vivemos tempos líquidos, nada é para durar. Já reparou que parece que os relacionamentos já não são mais duradouros? Aqueles casamentos que nós vimos com 30, 40, 50 anos de casados, hoje parece que está solúvel, né? Então não se prezam mais pelo casamento, os valores foram invertidos. É o sistema pecaminoso, é a sociedade atual em que vivemos. Uma sociedade líquida, mas mesmo em uma sociedade em que inverte os valores, valores que já não são mais inegociáveis, Deus sempre vai levantar os seus remanescentes. Daniel é um exemplo disso. Mesmo com todas as adversidades e com seus amigos, eles mantiveram a fidelidade e disseram: vale a pena ser fiel, vale a pena servir a Deus, vale a pena não negociar a nossa fé. Mesmo em uma sociedade corrompida, vale a pena ser sal, vale a pena se manter fiel ao Senhor. É um ponto interessante de destacar. Queridos, terceiro e último subtópico, rejeitando as tentações do mundo. É importante lembrar que a rejeição dos manjares do mundo não se limita apenas a banquetes extravagantes, mas abrange todas as áreas da vida. Um coração incontaminável demonstra firmeza ao dizer não apenas à pornografia e à fornicação, mas também à idolatria e a todas as obras da carne. As nossas tentações são muitas, é verdade. Somos tentados em muitas áreas, é uma grande verdade. Mas sim, manter firme é uma decisão muito importante. Eu queria destacar alguns versículos para nós encerrarmos essa aula. Tiago capítulo 4 e versículo 7 está escrito assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. 1 Tessalonicenses 5 e 22 está escrito assim: fujam de toda aparência do mal. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, a parte A do versículo, fujam da imoralidade sexual. Então veja bem aqui, há momentos em que eu preciso resistir, mas há momentos que eu preciso fugir. Fugir aqui não é sinal de covardia, mas de sobrevivência espiritual. José teve que fugir, porque se ele tentasse resistir, muito provável cederia ao pecado daquela mulher. Há momentos em que precisamos lutar, verdade, mas há momentos que precisamos fugir. Orar, ler a Bíblia e jejuar, às vezes não será o suficiente. É preciso ter atitude. Atitude, muitas das vezes. Eu não posso testar uma situação para ver se eu estou firme com Cristo. Eu não posso fazer isso. Certamente eu cederia ao pecado. E aí me lembra uma história muito interessante do grande pregador, saudoso Billy Graham, em que ele foi perguntado a alguns jornalistas se ele estivesse num quarto de hotel com uma mulher que não fosse a sua esposa, ele cederia ao pecado? E para a surpresa de todos aqueles jornalistas, Billy Graham disse: com certeza eu cederia ao pecado.
Mas ele completou dizendo: e é por isso que eu decido não entrar no quarto. Então a atitude é sua, a decisão é sua. Não entre no quarto, resista à tentação, se for necessário, fuja, mas não permita que o pecado cative a sua queda. Não alimente o leão que quer devorar você. Há uma luta grande entre a carne e o espírito, mas se você for fiel, você será vencedor em nome de Jesus. Muito bem, queridos, nós vamos ler então a nossa conclusão para finalizarmos essa aula, lição de número 4. Conclusão. Como manter a pureza de caráter em meio a uma sociedade corrompida? Como foi possível aprender com Daniel? A resposta a essa pergunta tem início com uma resolução firme que nasce no coração. A conduta íntegra simplesmente resulta desse compromisso interno com a intenção de agradar a Deus. Então, queridos irmãos, essa lição aborda justamente isso. Não se contaminar, ser fiel. E ser fiel vale a pena, porque é o Senhor que dá vitória. Não se contamine com os manjares do rei, mas seja fiel ao Senhor e Ele considerará a sua vitória. Que Deus te abençoe, Deus te guarde e até a próxima aula.